Olá, pessoal do sétimo ano, mais uma vez passando por aqui, trazendo este vídeo de tira dúvidas e te ajuda também a responder as questões. E esse vídeo está relacionado à lista 3 que você recebeu. E a lista 3 é uma sequência, né? Nós vimos aí já em vídeos anteriores e nas atividades anteriores que você recebeu, a gente falando sobre rede de transportes. Então, o desenvolvimento das redes de transporte no Brasil está intimamente ligado também à atividade industrial. Então, não tem como a gente falar de indústrias, atividades industriais, sem lembrar de rede de transportes. Ou, no caso, falar das redes de transportes e não se lembrar que há a necessidade da indústria para que a rede de transportes aconteça, para que haja investimento na indústria de automóveis, que vai favorecer a rede de transporte, vai melhorar as estradas ou não, né, como nós vimos, os problemas também relacionados com a rede de transporte. Então hoje nós vamos ficar com essas questões industriais, a atividade industrial do Brasil, né, o nosso processo de atividade industrial que é chamado industrialização tardia, né, lenta, uma atividade industrial problemática, carente, dependente da tecnologia de fora. Então a gente vê que o Brasil, eu até coloquei aqui a imagem, para você ver que o Brasil está começando hoje, século XXI, a entrar num processo diferenciado. Mas nós vamos ver aqui inicialmente como se deu a construção da atividade industrial no Brasil, que não foi inicialmente, não era assim, né? Um braço mecânico e algumas indústrias modernas que a gente vê hoje. Bom, então vamos ver primeiro, para a gente poder identificar a nossa indústria, a gente vai entender o que são fatores locacionais. O que são os fatores locacionais? São aqueles fatores que vão ser atrativos, que vão atrair essa indústria para aquele determinado local. No caso do Brasil, então, quais foram os fatores que atraíram? Mão de obra barata, né? Muita gente precisando trabalhar e como não pode exigir, porque senão não consegue a colocação, aceita o emprego aí para ganhar salário. Então a mão de obra é barata, geralmente é uma mão de obra e uma atividade que não requer tanto conhecimento. Então são profissões ali dentro da indústria que o funcionário pode ter o curso médio, o ensino médio, né, ou um curso técnico. O curso superior é exigido, mas não é todo mundo que tem. Então, se ele não tem um curso superior, ele não vai exigir um salário melhor. Por isso que um dos fatores é essa mão de obra barata, ou seja, muita gente desempregada precisando trabalhar e aceita o salário que vão oferecer, que é melhor do que ficar desempregado. Outra característica, existência de infraestrutura e meios de transporte. Então, um país, ele é atrativo para as indústrias, principalmente as indústrias de fora, quando aquele local aonde ele pretende colocar a indústria, ele vê mais essa vantagem, ou seja, tem estradas consolidadas, rodovias consolidadas, os meios de transportes ali já são bem adequados ao escoamento da produção que ele está pretendendo desenvolver ali naquele local. Então, se tem uma rede de transporte, tem rodovias, tem aeroportos, no estado tem portos que poderá pegar essa produção que ele está investindo e poder mandar para outros países, tudo isso vai ser um fator locacional, um fator atrativo para que essas indústrias se instalem ali. Outra característica, fornecimento de incentivos fiscais, ou seja, traduzindo, um país oferece zero taxas de impostos, ou seja, ele oferece para o país vir para cá e diz, né, deixa bem claro, olha, você não vai pagar impostos durante tantos anos, nós vamos te ajudar a construir a indústria, o local que a gente vai te dar vai ser um local isento de qualquer tipo de taxa ou qualquer tipo de imposto. Então, os fatores são aqueles que vão atrair a indústria para aquele local. E outra questão, depois
que essa indústria se encontra nesse local, depois de alguns anos, começa a surgir um conceito de desconcentração. Então, o fator locacional é o que vai atrair a empresa para aquele local e ali ela vai ficar durante 20, 30, 40 anos, como acontece principalmente em São Paulo. Mas depois disso, esse local começa a se tornar um local problemático, porque está se tornando estrangulado com muita gente, muita indústria do mesmo tipo. É necessário ocorrer um processo de desconcentração, ou seja, retirar essa indústria. Olha aqui, eu coloquei a imagem aqui, nós temos Rio, São Paulo e Minas Gerais, né, aonde há uma grande concentração de indústrias. Depois de um tempo é necessário que essas indústrias, olha, se desloquem para outros locais do Brasil. Locais aonde vão oferecer esses mesmos benefícios, para que essa indústria então possa ocupar, ela possa se expandir. É necessário que aconteça então, por causa mesmo até da mobilidade, ou seja, do deslocamento, essas indústrias precisam se deslocar para outros locais. Entendido? Então, quando você for responder suas questões, você volta nesses vídeos, dá uma olhada nessas aulas, nessas dicas que eu estou dando, que você vai encontrar as suas respostas e vai saber direitinho onde responder, porque a gente observa isso claramente, essa questão de local e investimento. Beleza? Espero que tenha te ajudado aí. Um abraço. Até qualquer hora, pessoal.